Saudações, nobres concurseiros! É um prazer estar aqui com vocês hoje para mais uma aula de atualidades. Eu sou o professor Márcio e hoje venho aqui, com conteúdo muito importante para você que vai fazer, vai fazer a prova aí, para a PM do Ceará, que é o quê? É a questão do panorama, analisar um pouquinho do panorama da economia brasileira, beleza? Então, assim, esse é um assunto que particularmente, eu acho muito interessante, mas é um assunto que ele tem, suas peculiaridades, é um assunto, um assunto bem extenso. Então, assim, para a aula de hoje, eu tentei trazer para vocês aqui um resumo, uma parte assim em que você vai olhar, de maneira mais incisiva cada um desses períodos, beleza? Então, assim, nós vamos com calma aqui. Eu vou fazer um recorte de dois períodos, sobretudo aqui o século XX e o século XXI, tranquilo? E chegaremos no cume, no ápice, que é o que? É esse período atual, que é o principal aqui para entender essa economia. Mas por que voltaríamos aqui no século XX? Porque para entender o contexto atual é muito importante também que entendamos essa construção. Então, para entender o presente, a gente tem que remeter à própria questão do passado. Tranquilo? Dito isso, sem mais delongas, bora lá! Vamos tentar entender um pouquinho desse panorama da economia brasileira. Então, para entender essa evolução, vamos voltar aqui no início do século XX. Quando falamos do início do século XX, nós estamos ali no finalzinho do ciclo do café. Um ciclo que foi muito importante para o Brasil. O ciclo do café foi de suma importância para a economia brasileira, Então, no período ali, ele criou um capital muito grande para o Brasil. Porque ali, o Brasil vendeu muito café para o exterior. O Brasil, que é um país, assim, é muito propício para essa questão agrícola, Então, aqui nós temos solos, de altíssima qualidade, um clima também muito interessante, muitas terras, certo? Então ali a cafeicultura ela vai se espalhar, a princípio, no estado entre o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, que vai ser uma área com solo riquíssimo, a chamada terra roxa, que é o que? Um tipo de solo muito rico de derrame basáltico, com muitos minerais, interessante para a cafeicultura. Outra questão, nesse período, ela vai se alastrar não só pelo estado do Rio de Janeiro e São Paulo, mas vai vir um pouco para Minas Gerais também, em menor grau no centro-oeste, um pouquinho ali em Goiás, certo? Mas o que vai fazer esse ciclo econômico entrar em decadência? Serão dois eventos ainda na primeira metade do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial de 1914 e a crise de 1929. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nesse contexto, pensa bem, vem comigo. O principal produto vendido pelo Brasil era o quê? Café. Então o Brasil ele vendia café, a economia estava muito aquecida nesse sentido. Só que quando chega a Primeira Guerra Mundial, pensa da perspectiva dos países que importam esse produto. Você acha que lá os países da Europa, no meio do conflito, eles vão preocupar em comprar café do Brasil? Não. Então, assim, o café, por mais que vocês, concurseiros, nós, eu também entro nessa, valorizamos muito esse produto, Aqui eu generalizei um pouquinho, mas eu gosto muito de café. O que acontece? Apesar disso, ele no contexto de guerra é um produto o quê? Um produto que ele não vai ter uma importância tão grande. Tranquilo? Então, nesse cenário aqui, a importação vai reduzir muito. E quando chega a crise de 29, que é o quê? Aquele período da Grande Depressão, um período de recessão mundial, basicamente, com epicentro ali nos Estados Unidos, a crise do Fordismo, a crise de superprodução. O que vai acontecer? Países em crise eles vão reduzir a importação de café também. Então, nesses dois contextos aqui, o Brasil vai ter o quê? Vai ter uma instabilidade, instabilidade muito grande na sua economia, dois períodos de recessão. Tranquilo? Então, a gente vai ter lá aquele contexto, da queima de café. E vendo isto,
Getúlio Vargas, ao entrar no poder, né, na década de 30, ele vê que o Brasil ele não pode depender apenas de café, certo? Então, ele vai criar um plano B ali, né? Aquela questão da substituição de importações. Então, ele vai começar o quê? Um processo de industrialização no Brasil. Então, ele vai trazer as chamadas indústrias de base para o Brasil. O que serão essas indústrias de base? Indústria de base é aquela que fornece, né, os materiais, né, que servem como base ali para os outros tipos de indústria. Então, ele vai criar, né, a CSN, ali em Volta Redonda, que é o quê? A Companhia Nacional Siderúrgica, né, voltada para a siderurgia. Vai criar, né, a Petrobras, né, no seu último governo ali, né, para essa questão, né, da produção de petróleo. Vai criar também, né, a própria questão da Vale do Rio Doce, voltada para a mineração. Então, nós teremos ali vários projetos voltados para essa questão da indústria de base. Beleza? Então, ele vai pegar aqui, né, o seu primeiro governo em 30 até o último que acaba ali em 53, certo? O foco econômico será esse. E a economia brasileira vai crescer muito, a urbanização brasileira vai crescer muito nesse período. Tranquilo? Então, aqui, o Brasil, ele estará, né, a longos passos para deixar de ser, né, um país agrário, estritamente agrário, né, e rural, para ser um país o quê? Urbano e industrial. Então aqui o processo de urbanização aumentou muito, a população brasileira também, né, ela vai aumentar bastante, né, por vários fatores. Então aqui a gente tem essa questão econômica, mas tem o desenvolvimento da tecnologia, tem a própria questão das leis trabalhistas, né, que serão criadas, né, para o contexto urbano. Então, assim, esse vai ser um cenário assim, muito propício para a economia brasileira. E isso vai o quê? Vai acentuar ainda mais no período chamado, né, conhecido aqui como do nacional desenvolvimentista, né? Ou seja, o nacional desenvolvimentismo, que vai acontecer, né, no governo do Juscelino Kubitschek e também nos governos militares. Tranquilo? O que vai acontecer aqui no governo JK, né? O que vai acontecer diferente? O que será esse nacional desenvolvimentismo? Quando a gente fala desse desenvolvimentismo, ele vai ser um desenvolvimento da indústria pautado, né, a princípio ali no governo do JK, em 3 vertentes, né? Inclusive ele será chamado de modelo tripé. Qual que vai ser o plano aqui do JK para a indústria brasileira? Ele vai falar o seguinte, ó, o capital nacional, ou seja, o dinheiro ali do Estado, todo aquele montante criado ali pelo Estado, ele será responsável por investir nas questões infraestruturais. Infraestrutura, né? Então vai ser criação de portos, né? De rodovias, de ferrovias, aeroportos. Esse vai ser o dever do dinheiro do Estado, beleza? O capital privado nacional, ou seja, o que seria esse capital privado nacional? São os empresários brasileiros, né? São aquelas pessoas com grande poder aquisitivo aqui do Brasil. Eles serão o quê? Responsáveis por investir na chamada, né, indústria de bens não duráveis. O que é um bem não durável? Bem não durável vai ser o quê? Vai ser a questão, né, da indústria alimentícia, da indústria de tecidos, enfim, né, tudo aquilo que não tem uma durabilidade tão grande, como o próprio nome já nos induz a pensar. E a terceira parte, né, a terceira vertente ali vai ser o quê? A questão do capital estrangeiro, né? Então aqui nós teremos uma abertura para esse capital estrangeiro, né? Qual que vai ser o objetivo do capital estrangeiro, a sua função de acordo com o plano de JK? Ele será o responsável por investir na questão de bens, né, não duráveis. Perdão, de bens duráveis, né? Na indústria de bens duráveis. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? O capital estrangeiro vai ser responsável por investir na indústria de bens duráveis. O que é um bem durável, né? É a indústria automobilística, é a própria questão, né, da indústria de eletrônicos, tranquilo? Tudo aquilo que vai ter, né, um prazo, né, uma durabilidade um pouco maior.
Tranquilo? Então isso aqui também, pessoal, vai ser um momento muito importante para esse desenvolvimento econômico brasileiro. Então quando a gente olha esse período aqui, o crescimento do Brasil, né, o índice de crescimento vai ser assim, aceleradíssimo, certo? Então, assim, você compara ele com os países europeus, né? E você vê que o Brasil, assim, ele vai se sair muito bem, tranquilo? Porque a gente sai de um período ali, né, totalmente agrário e passa aqui para um período, né, urbano industrial. Vai culminar o que nesse desenvolvimentismo? Na questão, né, desses governos militares. O que vai ser o foco durante esse período? Nesse período, vão investir muito na questão, né, de obras, né, na própria questão infraestrutural. Então, será, né, construído uma gama de rodovias, né? Nós teremos, né, projetos de mineração, a indústria lá na região norte, né? Aqui nós teremos um processo de integração regional também, com construção de rodovias, né? Algo que, se tratando da integração regional, esse processo começou com o JK, né? Na construção de Brasília ali, para interiorizar um pouquinho essa ocupação. Mas os militares vão continuar com esse projeto de integração, né? Vão criar ali, né, diferentes meios, né? O projeto Calha Norte, né? Vão tentar, né? Vão começar a construir a própria questão da Transamazônica, certo? Um projeto que não deu tão certo, mas que começou aqui nesse período. Então, assim, ele vai investir muito nessa questão infraestrutural, com dinheiro vindo, né, sobretudo do financiamento ali dos Estados Unidos. Então, ali nesse contexto de Guerra Fria, o que vai acontecer? Estados Unidos, né, Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra o socialismo. Nesse contexto, o que nós teremos aqui? Os Estados Unidos, para manter essa fidelidade aqui do Brasil, né, e dos outros países também da América Latina, ele vai financiar essas obras. Tranquilo? Então aqui, né, durante esse período militar, o Brasil ele vai ter muito dinheiro, né, vindo dos Estados Unidos. Porém, qual que é o problema? Sobretudo dos Estados Unidos, né? Mas qual que é o problema? O problema é que quando chega ali na década de 80, né, de 70, para ser mais preciso, nós temos o quê? Nós temos duas crises, né, dois choques do petróleo, né, duas crises relacionadas a países ali produtores de petróleo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse desenvolvimento do Brasil ele seja freado, então o Brasil vai desenvolver menos, vai reduzir essa atividade e, consequentemente, né, esse dinheiro que foi emprestado pelos Estados Unidos será renegociado. Então essa dívida, né, ela vai ser renegociada de modo que o Brasil ele não vai conseguir pagar as parcelas, né, com fidelidade. Tranquilo? Então nesse contexto aqui nós entraremos numa crise. Então quando chega ali na década de 80 é o quê? É um período de crise. Tanto é que quando a gente fala de economia, a década de 80 é conhecida como década perdida. Beleza? Então ali a gente vai viver esse cenário, e o cenário que é um cenário propício, né, para a criação, né, do modelo neoliberal, do neoliberalismo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, que tem bastante coisa, hein, pra gente ver. O neoliberalismo. O que vai ser o neoliberalismo? Para que ele foi criado? Então aqui, o neoliberalismo, ele vai ser criado, né, por países desenvolvidos, né, por países, né, que estão ali no centro do capitalismo, os países mais ricos, através do chamado Consenso de Washington. O que vai ser esse Consenso de Washington? Quando a gente fala de Consenso de Washington, foi uma reunião feita ali pelos países desenvolvidos em Washington, em que eles buscaram solucionar essa crise, né, dos países subdesenvolvidos, né, nessa crise que surgiu, né, pós ali a década de 80, sobretudo, final de 70 de 80. Tranquilo? E através disso, né, encabeçados ali pelos Estados Unidos, né, do Reagan, e pela Inglaterra, Reino Unido ali, né, da Margaret Thatcher, o que eles vão decidir? Eles vão criar uma cartilha. O
O que vai ser essa cartilha? Essa cartilha é como se fosse uma receita para que esses países, né, em crise superem essa diversidade. Então aqui, né, nós teremos a cartilha que vai ser o quê? Vai ser a base do sistema neoliberal, do neoliberalismo. O que vai acontecer aqui? Nesse cenário, essa cartilha vai dizer o seguinte, esses países não estão dando conta de administrar as indústrias, as empresas, né? Não estão dando conta de gerir a economia direito porque o Estado está muito saturado, ele está tentando fazer muita coisa e não está dando conta. Então, por isso, eles vão fazer o quê? Eles vão dizer que esses países, né, na cartilha, uma das receitas vai ser o quê? Vocês vão ter que começar um processo de privatizações. Se vocês querem sair desse contexto, tem que começar com privatização. O que é essa privatização? Privatização é quando, né, você tira, né, a administração ali, né, da questão pública para uma questão privada, ou seja, você torna um serviço público, né, uma indústria pública em uma indústria, né, ou um serviço privado. Tranquilo? Então, uma das receitas, né, da cartilha seria essa. Outra questão também muito importante, né, que foi apresentado nessa cartilha, foi a própria questão, né, de buscar uma abertura econômica, ou seja, aqui esses países, né, principalmente da América Latina, eles eram muito fechados, né? A economia do Brasil era muito fechada por produtos estrangeiros. Então eles falaram assim, não, você tem que dinamizar isso aí, abre a fronteira, importa aqui os produtos, deixa o produto do exterior chegar aqui para o seu mercado consumir. Isso foi bom? Teve o lado bom e teve o lado ruim. O lado bom é o quê? Que o povo brasileiro teve acesso, né, a diferentes produtos, né, do exterior, né, de tecnologias, enfim, né, vários produtos. Mas qual que é o lado ruim? O lado ruim é que isso sucateou a indústria nacional. Pensa bem, pensa na indústria do Brasil competindo agora com uma indústria, né, de ponta ali da Europa, dos Estados Unidos, certo? A indústria estrangeira, ela tem uma capacidade de produzir muito mais, num preço menor e com uma tecnologia maior. Então, quando esse produto brasileiro começa a competir com o produto estrangeiro, o produto brasileiro vai perder. E quando você tem, né, esse cenário em que o capital externo, né, os produtos do exterior, eles se sobrepõem, o que acontece com a indústria nacional, com os empresários aqui? As indústrias vão fechar. Então, aqui é o que? A questão da concorrência. Então, assim, perdeu a concorrência, chega um momento em que ela se torna insustentável e a indústria fecha, né? O comércio ali fecha. Tranquilo? Então, a gente vai ter o que? Um cenário em que começará um processo de desindustrialização no Brasil. Então, tudo aquilo que foi, né, conquistado ali durante aquele período ali de industrialização, pós-década de 30, parte daquilo começa a ser perdido, né? Então a indústria começa o quê? A ser vendida para o exterior, né? Começa a perder relevância no Brasil. E isso vai causar desemprego também, né? Então se a indústria fecha, o que vai acontecer com as pessoas que trabalhavam ali? Vão ficar desempregadas, né? E a gente sabe também que a indústria, ela não tem uma importância, a importância dela não é só em produzir um bem material. Ela gera, né? Ela cria uma dinâmica para aquela cidade. Então ali a indústria é o que? É o setor secundário. Mas quando você coloca uma indústria num lugar, você tem toda uma gama, né, no setor terciário ali que precisa ser desenvolvido, no setor de serviços. Então vão várias pessoas para ali, migram várias pessoas para aquele lugar que abriu a indústria. Aí aquelas pessoas precisam de hospital, precisam, né, de escola, de supermercados. Então assim, são vários empregos, né, que tem essa relação com a indústria. Apesar da pessoa não trabalhar diretamente em uma indústria, a indústria ela tem uma importância muito grande, né, para cidades industriais, porque ela vai dinamizar o restante também, né, do setor terciário ali. Tranquilo? Então, quando fecha uma indústria, você tem o quê? Você tem um desemprego em massa, em vários setores, né? Várias pessoas começam a migrar, né? Nós temos a imigração de retorno, enfim.
Então o neoliberalismo ele vai pregar isso, ele vai pregar também a flexibilização das leis trabalhistas. Por quê? Porque agora nós teremos a chamada, né, desconcentração industrial. Então aquela indústria que estava só no Sudeste, ela vai se espalhar, né, para as demais regiões do Brasil. E a própria questão da indústria que vem do exterior, nesse período neoliberal, ela vai viver também o cenário da chamada guerra fiscal, certo? Ela vai surfar, né, nesse cenário, ela vai aproveitar desse cenário. O que é essa guerra fiscal? É o seguinte, à medida que uma indústria ela decide vir, né, para o Brasil, cidades ou até mesmo estados aqui do Brasil começam a competir entre si para ver quem vai conseguir, né, ter essa indústria em seu território, certo? E por que eles querem tanto, né, que a indústria venha para cada um desses? Por quê? Porque quando ela vem, ela vai dinamizar a economia, vai, né, criar emprego. Então eles começam a fazer o quê? Oferecer propostas para aquela indústria. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Uma indústria automobilística quer vir para o Brasil. Aí cada cidade vai fazer uma proposta, né? Então, se você vir para, né, no caso muitas cidades, né? Se você vir para aqui, para a cidade A, eu te ofereço, né, uma redução no preço do aluguel. A cidade B, se você vir para aqui, eu vou construir uma rodovia para você escoar, né, a produção, eu vou reduzir os impostos, enfim. Cada uma vai fazer a sua proposta. E aí a indústria vai olhar ali, analisar as propostas e vai fazer o quê? Vai tentar vai escolher ali o local em que ela vai o quê? Maximizar o lucro, né? Vai ser o quê? Vai ser mais rentável, beleza? Então, isso vai ser o quê? Vai ser uma marca aqui do período neoliberal, aqui no Brasil, certo? Tranquilo? E esse período vai começar ali, né, nos anos 2000, mas ele, né, vai permanecer até mesmo aqui agora no século XXI. Tranquilo? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão no século XXI também. No século XXI, nós percebemos o quê? O Brasil, como um país, né, classificado como um país emergente. O que vai ser um país emergente? Aqui, ele vai ser um país que ele não é um país desenvolvido, ele não é um país rico propriamente, mas um país com muito potencial de desenvolvimento. Então aqui, né, nós teremos o quê? A criação dos BRICS. O que são os BRICS, né? Quando fala de BRIC, é o quê? A sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza? Então, os BRICS, né, eles serão os países que possuem esse potencial muito grande, né, de desenvolvimento econômico. Tranquilo? E o Brasil vai fazer parte dele, né? Então aqui nós teremos, né, depois que passa de um contexto ali da crise, né, da década de 80, né, nessa que foi considerada, né, como década perdida por muitos, né? Por quê? Porque teve um desastre muito grande, uma recessão, uma inflação muito grande. Passa os anos 90 ali, que a gente também percebe, né, um cenário conturbado. Chega ali na virada do século, né? O Brasil ele vai retomar a própria questão do desenvolvimento. E quais que serão ali os atributos que vão contribuir para isso? Primeiro, né, nós teremos um aumento do mercado interno. Então aqui, né, a partir ali, né, da virada do século, a população brasileira ela vai ter um poder aquisitivo um pouco maior, né? Então isso vai fazer o quê? Isso vai ser significado de um aumento na própria questão do mercado. O mercado é o quê? É pessoa com dinheiro para comprar. E o Brasil vai ter isso. Então, quando a população mais pobre, né, tem acesso, né, a um pouco mais de renda, né, nós temos o quê? Ampliação do mercado. Lembrando o quê? Que a população mais pobre é a maioria. Tranquilo? Então, isso vai ser um cenário propício para o desenvolvimento do Brasil. Porém, como nós vimos antes, o Brasil ele vai passar por um processo fortíssimo de desindustrialização. Então vai ser assim, privatização atrás de privatização, e o Brasil ele vai ter um foco muito maior, voltado principalmente para a questão
agroexportadora para a vinda das chamadas de commodities. O que é uma commodity? Quando a gente fala de commodity, são aqueles recursos, né? São aqueles bens ali que geralmente eles são, né, os bens primários, ou melhor, eles são os bens primários, né? Por exemplo, soja, minério de ferro, né? Voltados ali à agricultura, mineração, e que você não pode, né, pautar o preço de cada um deles, né? O preço deles ele é pautado, né, pelas bolsas de valores. Por quê? Porque eles são, assim, recursos estratégicos. Um país ele não pode decidir, né, por si só o preço do petróleo. Por quê? Porque se ele tivesse um poder tão grande assim, né, em sua própria mão, isso, né, seria muito complicado para as relações internacionais. Então, nesse cenário aqui, o Brasil ele vai investir, sobretudo, né, nessa produção de commodities, beleza? Então, nós teremos o quê? Um cenário que de 2008 até 2013 nós teremos essa reprimarização da economia, que vai ser o quê? Essa exportação de commodities, né? Isso vai surfar também na chamada Revolução Verde. O que vai ser a Revolução Verde? É aquele período ali que nós temos a modernização das atividades do campo. Então, o Brasil que não conseguia produzir soja, né, no centro-oeste, no norte, no nordeste, ele vai produzir por quê? Porque a própria questão da agricultura vai evoluir muito, né? Então vai ter lá a modificação genética das sementes, né? A maquinização. Então o Brasil vai aproveitar muito o seu potencial para a produção de commodities. E nesse período a economia vai aumentar muito, né? Vai ser uma das maiores economias do mundo, chega lá, né, no posto de sexto lugar, né, nesse período. Por quê? Porque o preço das commodities vai estar muito alto nesse período. Certo? Então o preço de petróleo, o preço da soja, o preço da cana-de-açúcar, do café vai estar muito alto. Por quê? Porque o outro país dos BRICS, né, no caso a China, ela vai estar com um desenvolvimento industrial muito elevado. Então a China, nós sabemos que é o que hoje, né? Ela é a segunda maior economia do mundo. Ela vai ser um parceiro, né, do Brasil, que vai precisar de muitas, né, dessas commodities produzidas aqui. Então o Brasil vai vender muito para a China, o preço vai estar alto. Então, pegando aqui, né, esse cenário de 2008 até 2013, a economia brasileira vai evoluir demais, de uma maneira assim muito expressiva, de uma forma exponencial. Tranquilo? Bora lá então, hein? Continuando aqui com nossos estudos, em 2014 nós temos um cenário aqui no Brasil de uma forte crise. Então, ali, né, nós temos, né, aquele período do boom das commodities, né, que vai pegar ali, principalmente depois de 2005 até 2008, né, na verdade, podemos estender até 2013, né, as commodities com um valor, né, muito alto no mercado internacional, o preço ali na Bolsa de Valores era muito grande, a economia brasileira cresceu demais. Porém, quando chega em 2014, nós teríamos um forte cenário de recessão, né, um período aqui de crise econômica gravíssima no Brasil, certo? E essa crise, ela tem muita relação com o quê? Com o próprio processo de recessão ali, né, da economia chinesa. Então, quando você tem esses acontecimentos, o preço das commodities, né, reduziu, ela ficou mais barata e as contas, né, da balança comercial brasileira não fecharam, né? Então todo aquele crescimento, aquele lucro, ele não fechou. Então nós chegamos aqui em um período de recessão, num período aqui que culminou em uma crise em que a população mais pobre vai sentir, né, ela de maneira muito expressiva no seu cotidiano, e grande parte, né, do empresariado, né, as empresas aqui do Brasil também vão ter um baque muito forte. Parte dessas empresas vai fechar, as que não fechar, né, vão ter, né, prejuízos muito grandes. Tranquilo? Então, quando fala ali, né, de 2014 para cá, até hoje, nós temos um período aqui de grande instabilidade, um período que pode ser considerado um período de crise, certo? Então aqui nós temos, né, essa questão da queda do preço das commodities,
Temos também um forte processo de desindustrialização no Brasil. Então, quando começa essa crise, as indústrias que estão produzindo aqui percebem, né, que não é viável permanecer no país e, com isso, né, graças ao sistema globalizado que vivemos, elas migram para outros locais, né, simplesmente deixam de produzir. E isso vai fazer o quê? Isso vai afetar fortemente a nossa economia, isso vai causar, né, a própria questão de uma crise no comércio muito grande. Então aqui, para quem lembra de 2014, vai perceber isso com clareza, né? É um período que as contas, né, do Estado não fechavam, você via vários, né, pontos comerciais sendo fechados, certo? Quando fala do serviço do Estado, né, grande parte, né, dos servidores públicos não recebiam, né, um dia, era pagamento atrasado. Por quê? Porque aqui o orçamento não estava fechando no período, certo? Então tem, né, esse contexto internacional, tem a própria questão interna também, né, as medidas políticas tomadas na época para converter esse cenário de crise. Muitas vezes tentou oferecer, né, ali era o governo Dilma ainda, né, subsídios ali para tentar equilibrar essa crise, né, para não afetar tanto a população mais pobre. Porém, isso, quando você olha, né, a questão do mercado, o mercado não vai ver isso com bons olhos, né? Então ali essa intervenção, né, relacionada com a própria questão do mercado vai fazer com que grande parte, né, de indústrias, né, saiam do Brasil e aumente ainda mais esse cenário de crises. Tranquilo? E isso vai aumentar a própria questão do desemprego também. Então aqui em 2014, né, teremos um nível altíssimo de desemprego no Brasil, algo que vai gerar, né, uma série de protestos, né, uma série de manifestações também. Tranquilo? Saindo aqui desse contexto, nós temos, né, a entrada lá do Temer no poder, né, e com isso nós teremos um período reformista, né? Então ele vai buscar ali através de reformas, né, mudar os rumos da economia brasileira, de certo modo. Como que isso vai acontecer? Né? É nesse período que será criado, né, a própria questão do teto de gastos, né, a emenda 95. O que dizia essa questão do teto de gastos? Né? Era um limite, certo? Que o Estado, né, poderia investir em determinados setores para que, né, ele tentar, para o próprio Estado equilibrar as suas finanças. Qual que foi o problema do teto de gastos? Né? De um lado, você buscar, né, manter as contas em dias, tentar, né, equilibrar essa questão é muito importante. Porém, o problema dele é o quê? Que ele envolvia, né, a área da saúde, da educação e de infraestrutura, ou seja, ele congelou ali o máximo de investimento, né, seguindo a própria questão das metas de inflação do ano anterior. Então isso vai ser muito complicado. Por quê? Porque são áreas, né, muito delicadas, relacionadas, né, com a própria questão da população. Então, assim, quando você fala de saúde, você fala de educação, quem depende dessas áreas, né, no setor público, geralmente é a população mais pobre, certo? Então vai ter, né, a criação do teto de gasto. É nesse período também, né, que nós teremos a reforma trabalhista e previdenciária. Então aqui eles vão surfar aqui, né, nesse contexto de instabilidade para fazer, né, esses diferentes tipos de reforma. E chegando aqui, né, já em 2020, nós temos o quê? Nós temos o contexto da pandemia. Nós temos ali, né, Covid-19. O que isso vai acontecer? Né? Vai ter uma recessão que vai atingir o mundo inteiro também, porque aqui, né, grande parte do setor produtivo vai ter que parar durante os principais períodos ali, né, dos períodos mais críticos da pandemia. Então isso vai acentuar ainda mais esse cenário de crise. Tranquilo? Então aqui o Estado que buscava, né, através, né, daquela própria pauta neoliberal de reduzir a intervenção do Estado, eles percebem que isso não vai funcionar
muito no cenário de crise. Por quê? Porque o Estado ele vai gerir, ele precisa gerir, né, toda essa questão de criação, né, de hospitais, de leitos, né, de própria negociação de vacinas, enfim, o Estado ele é o responsável por comandar, né, esse sistema de saúde. Então ele aqui ele vai ser requisitado de novo. Então eles criarão, né, o governo vai criar a própria questão, né, de recursos, né, para auxílio, né, da população mais pobre, né, o que eles vão chamar ali de Auxílio Brasil. Enfim, aqui o Estado ele volta a ter, né, a sua importância. Aquele discurso neoliberal ele permanece, porém, né, aqui a gente percebe que o modelo neoliberal em si ele não é aplicado, né, com rigor, né, ele de certo modo ele vai, né, ser contradito pelo contexto da pandemia. E essa crise ela vai aumentar em todos os aspectos. A gente vai perceber, né, a própria questão do aumento do desemprego, né, o aumento também do emprego informal. O que é o emprego informal? É aquele emprego ali, né, sem carteira assinada, né, daquela população que busca, né, através, né, muitas vezes de recursos, né, empregos ali voltados para a questão de aplicativos, né, ou até mesmo um home office, ganhar a sua vida, mas a pessoa ela não tem, né, a carteira assinada, não tem seus direitos trabalhistas, né, garantidos, e muitas vezes não contribui, né, diretamente com a União, né, não tem ali o Estado arrecadando o seu dinheiro através dos impostos, o que reduz também essa arrecadação. Tranquilo? Então aqui em 2020 a gente vai ter o aumento dessa crise e que vai persistir até hoje, né? Então quando falamos aqui de 2022, nós vemos o que? O Brasil com uma alta, né, no preço de diversos produtos, né? Uma das crises assim mais complicadas, né, do período, né, da história atual brasileira. Tranquilo? Então, pessoal, isso foi, né, um resumão sobre essa questão do panorama da economia brasileira. Então, assim, para fazer a prova, na hora de estudar para a prova, não preocupe em decorar cada um dos cenários, dos contextos, tudo que aconteceu, porque decorar, assim, não é a solução para conseguir uma boa nota e conseguir aprovação, não. Tenta entender minimamente aqui os períodos, né? Então tenta esquematizar na sua cabeça, né, um período em que houve um avanço maior da economia e em que ele era pautado, onde que houve a crise, o que causou a crise. Tenta fazer essa divisão, organizar dessa forma, né, na sua cabeça, que ao chegar a questão, quando você lê lá a alternativa, você vai lembrar, né? Vai lembrar dessa aula, vai lembrar dos outros períodos aí que você estudou e vai conseguir fazer tudo direitinho, beleza? Outra coisa, cuidado, né? Às vezes a gente fala assim, atualidade, a pessoa fica muito preocupada com o jornal. Jornal é importante? É, mas não fica tentando decorar a notícia também. Por quê? Porque senão você vai ficar doido. Já tem muita coisa para estudar aí, né? Para fazer o concurso. Então, assim, tenta focar aqui no eixo principal dessa evolução, tranquilo? Então é claro que você pode abrir seu leque de informação, isso é interessante, mas não preocupe em decorar questões específicas da atualidade não, porque isso pode acabar atrapalhando mais do que ajudando nos seus estudos, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês, desejo a todos, né, um bom estudo e bora lá em busca da aprovação. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.